quem é Hugo Motta, né? A gente está vendo aí o pai dele sendo investigado num esquema que envolve emendas, inclusive emendas destinadas pelo próprio Hugo Motta, esquemas de licitações fraudadas, mas não é só isso, gente, a lista aqui é extensa. Quem é a mãe de Hugo Motta? Ilana Motta, presa preventivamente em 2016 por um escândalo em locação de veículos. Quem é a avó de Hugo Motta? Francisca Motta, ex-prefeita de Patos, também afastada em 2016 durante essa investigação. Quem é o padrasto de Hugo Motta? Ex-prefeito de São José de Espinharas, preso preventivamente em 2016 por uma fraude em licitação. O Supremo, se esperar demais, vai ser o principal interessado em votar a anistia para que os seus crimes não sejam julgados e punidos, para que eles também escapem dessa. Porque basta pegar o que houve de abuso do poder que dá cadeia para meio mundo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Crise no INSS. Lula é aconselhado a afastar Carlos Lupe. Suspeita de corrupção atinge imagem do governo. O presidente Lula sabia desde a última quarta-feira que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, havia sido alertado sobre as irregularidades, mas que pouco ou nada havia sido feito de concreto para coibir as práticas fraudulentas no INSS. No dia em que a operação foi deflagrada, Lula se reuniu com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Depois disso, Lula debateu com sua equipe de comunicação e aliados próximos estratégias de ações e resposta para a opinião pública diante do caso. Ele chegou a ser aconselhado a afastar temporariamente o ministro. Essa possibilidade foi discutida, mas a conclusão foi de que seria melhor aguardar desdobramentos para não levar para o primeiro escalão do governo mais uma crise de suspeita de corrupção. A corrupção está no DNA desse desgoverno. Não tem jeito. Moraes dá 48 horas para a defesa de Collor entregar laudos de saúde. Ministro quer comprovação dos problemas de saúde do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes pediu nesta segunda-feira que a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello apresente laudos médicos que comprovem os problemas de saúde dele. O prazo para a resposta é de 48 horas. Moraes aguarda os documentos para decidir se autoriza a transferência de Collor para o regime domiciliar. O ex-presidente foi preso para cumprir uma condenação de 8 anos e 6 meses na Operação Lava Jato. Ministros do STF atuam nos bastidores. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, magistrados promovem jantares, encontros reservados e contatam a imprensa para tentar barrar a anistia. Ainda segundo a Folha de São Paulo, Congresso e STF discutem acordo para apenas a presos do 8 de janeiro. O Congresso e o Supremo Tribunal Federal discutem um acordo para reduzir as penas de condenados pelo 8 de janeiro. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, estão finalizando, em articulação com o Supremo Tribunal Federal, a negociação dessa proposta. Em contrapartida, a proposta aumenta as punições para futuros líderes de eventuais tentativas de golpe de Estado. Segundo a Folha, para aumentar as chances de aprovação na Câmara e no Senado, o texto deixará explícito que as novas regras poderão retroagir para beneficiar réus, investigados e condenados, mas não para prejudicá-los. De acordo com a reportagem, a apresentação da proposta está prevista para maio no Senado. O ministro e relator dos casos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, e também o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, teriam dado aval à medida. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que a articulação entre os presidentes das duas casas legislativas e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal é prova de que não houve golpe. Abro aspas para o Sóstenes Cavalcante: se fosse golpe, estariam exigindo penas maiores, não soltura, fecho aspas, para o líder do PL na Câmara dos Deputados. Ana, eu quero ouvi-la porque tem várias nuances aí dessa matéria, dessa apuração da Folha de São Paulo, que saiu agora há pouco. A gente tem observado, claro, que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem cozinhado o tema da anistia há algumas semanas, foi viajar, voltou, jogou a responsabilidade para os líderes, depois pediu assinatura individual, enfim. Resumo da ópera: um requerimento de urgência
urgência com mais de 260 assinaturas, protocolou o pedido de urgência. Ainda assim, Hugo Motta não quer colocar esse projeto para votação, ainda transfere a responsabilidade para os líderes. E agora a gente traz esse bastidor que há um acordo aí, uma costura entre tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, para tentar uma redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Ana. Bom, Paula, lá vamos nós, né? Disco arranhado, porque o Brasil é inacreditável. Nós não conseguimos andar para frente, olhar para frente. E agora eu vou chamar o Hugo Motta do que o Alexandre Garcia disse semana passada, Hugo Marmota. Uma covardia o que ele fez, porque ele foi eleito exatamente nesse pilar de pautar o PL da anistia. E agora, a nossa tarja, o que está escrito, essa notícia é uma coisa vergonhosa. Congresso e Supremo Tribunal Federal discutem acordo para penas. Isso é uma vergonha. Isso é um vexame para qualquer nação que fala que é democrática, que tem uma Constituição, a nossa que é chamada de República Federativa. Congresso e STF discutindo acordo. O que aconteceu com os três poderes, o que aconteceu com a independência e a harmonia, autonomia e harmonia entre os poderes que nós temos estabelecidos na nossa Constituição. A harmonia tem de sobra entre o Congresso e o STF. Independência acabou, já era, o Legislativo não tem independência mais. Fato é que o nosso Legislativo não anda sozinho mais. O nosso Congresso não anda com as próprias pernas, não decide sem o aval das togas do Supremo. E Davi Alcolumbre agora apresentando proposta num acordo com o Supremo. Olha, Paula, essa notícia é uma barbárie. É uma barbárie, porque já existem penas para vândalos, para as pessoas que picham, até para quem comete depredação de patrimônio público. Já temos leis para isso. É só aplicar as nossas leis e individualizar o processo, que não é o que aconteceu no 8 de janeiro. Foram lotes, né, como animais. Por isso que mesmo o voto do ministro Fux, um voto solitário no caso da Débora, que pichou a estátua com batom, ele que votou pela pena de 1 ano e alguns meses, 6 meses para ela, é um balde de água fria nessa narrativa de que tudo foi um grande golpe, organização criminosa, organização armada. Então, Paula, é muito triste ver esse tipo de notícia. Congresso e Supremo discutindo acordo. Acordo. Fala-se tanto, os ministros falam tanto da Suprema Corte Americana. Suprema Corte Americana jamais discutiria acordo com o Congresso americano, jamais. Quem parla, quem debate é o parlamento, é o Congresso. Mostra, né? Essa notícia mostra a covardia, que o nosso Congresso está cheio de covardes. E em 2026 nós precisamos mudar isso. O Brasil não aguenta mais esse tipo de político. O Silvio, você vê 2 presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, que a gente pode dizer viraram as costas para 262 deputados que assinaram o requerimento de urgência da anistia e foram direto conversar com o Supremo para fazer aí um acordo que, segundo informações da Folha, já teria inclusive o aval do ministro Alexandre de Moraes e do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Paula, a Ana discorreu muito bem sobre o descaramento do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional estarem na mesma frase, no mesmo título, como a gente exibe aqui na tela. O Supremo Tribunal Federal não tem que negociar nada. São guardiões da Constituição e ponto. Aliás, falam demais e falam o tempo inteiro, o que é absolutamente incongruente à função, à toga que ocupam, o que vestem. Mas o ponto central é, essa notícia está colando a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, conversa com aquela entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso deu, e isso, para
leitores de sinais, para quem conhece um pouquinho dos caminhos de Brasília, sabe que é uma solução com todas as aspas possíveis na palavra solução, porque não houve golpe nenhum, portanto, jamais deveríamos estar nessa página debatendo isso, mas isso está saindo de dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem nada a ver com o senhor Hugo Mota, sim, está acuado, porque foi eleito com 444 votos dentro da Câmara, fez uma promessa de levar adiante a pauta da anistia para que a sua candidatura tivesse argamassa, para que ganhasse musculatura e fosse eleito como presidente da Câmara inteira, e não a Câmara de 130 parlamentares no máximo, que é o que a esquerda toda junta hoje teria. Os 80 da federação do PT, mais os gatos pingados do PSOL, do PDT que tem 17, o PSB com mais 15 e por aí vai. Pois bem, e o Davi Alcolumbre, a gente sabe qual é o trabalho que ele presta. Nós conhecemos a figura do Davi Alcolumbre, que troca a plaquinha com o Rodrigo Pacheco. São exatamente idênticos, são homens desse consórcio de poder. No caso do Hugo Mota, não. Ele foi encurralado, ele foi pressionado e mostrou que é frouxo. Porque, do contrário, ele já teria pautado essa anistia que tem não só as 262 assinaturas que você cita, Paula, ou seja, já tem maioria absoluta, seria facilmente aprovada no plenário com quórum superior a quórum de PEC, estou falando para mais de 308 votos, como também tem o respaldo do artigo 155 do Regimento Interno de urgência urgentíssima. Sim, ele precisa pautar, ele precisa enfrentar esta pauta. Mas o ponto central aqui é outro. O ponto central é, o Supremo está dizendo o que ele pode ou não pode fazer. O Supremo está dizendo, olha, nós não vamos abrir mão de tentar prender ou punir o presidente Jair Bolsonaro. Mas como a pressão na sociedade é cada vez maior, como isso é um problema real que veio à superfície, pais, mães, avós e avós que precisam ser devolvidos às suas casas, e a anistia faz parte do projeto brasileiro, da história política brasileira. Anistia quer dizer perdão, quer dizer esquecimento. E o Brasil tem um amplo retrospecto de anistia. Desde o período colonial, da cabanagem sabinada, farroupilha, a era Vargas, a Juscelino Kubitschek, até chegarmos à Lei 6683, de 28 de agosto de 1979, ampla, geral e irrestrita pela caneta do presidente João Batista Figueiredo. Quando aí sim foram repatriados criminosos de verdade. Não era gente que andava com batom, não. Era gente que andava com um fuzil na mão, que sequestrava o embaixador, como foi o caso de Charles Elbrick, 1969, como também que escondia bomba plástica e fuzis leves embaixo, ao lado da Celeste. Era Dilma Rousseff. Marina, deixa eu trazer aqui o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. Para mais de um terço dos brasileiros, a invasão dos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023 é considerado um ato irresponsável, mas não necessariamente uma tentativa de golpe de Estado. O levantamento publicado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas indica que 36% dos entrevistados veem o tumulto na Praça dos Três Poderes como um ato irresponsável por não concordar com o resultado da eleição, enquanto aproximadamente 28% dos entrevistados definem o episódio como vandalismo e quebra-quebra. A pesquisa também mostra que mais de 70% dos brasileiros consideram que a pena de 14 anos de prisão imposta pela primeira turma do Supremo, a Débora dos Santos, é injusta. Eu me pergunto quem são esses outros 30%, né? Que 70% acham que é injusta, e a gente vê que discrepância com o nosso Supremo, infelizmente. Isso é bastante chocante, Ana, porque aqui está falando praticamente que 2 em cada 3 brasileiros dizem que não houve nenhuma tentativa de golpe ali. O que houve foi atos de vandalismo ou então uma manifestação daqueles que não aceitaram o resultado das eleições. Ou seja, que é o que realmente aconteceu. Então a gente vê que os brasileiros continuam sãos a despeito do nosso STF, né? Isso é o que essa pesquisa aqui mostra. Agora, é interessante porque por que a vontade dos brasileiros não está ecoando no nosso Congresso, né? Por que sim que os presidentes das casas estão ignorando essa verdade? Porque o Supremo fazer isso, aquele que não depende de voto, que governa sem voto, é uma coisa. Agora o Congresso não. Ele depende de votos e ele está de fato, virando as costas para o que pensa a maioria dos brasileiros. Isso é muitíssimo grave. Me preocupa muito toda a entrevista do Barroso, agora essa reportagem da
Folha, que, como bem disse o Silvio, acaba sendo a garota de recados do STF, falando nessa espécie de acordão. Vamos mexer na dosimetria das penas, vamos mexer ali, é a melhor forma, né? Anistia é perdão, perdão, o que aconteceu foi imperdoável, né? A gente escutou isso do ministro Barroso. Então, é uma coisa que nos deixa embrulhados, né? Porque está contrário a tudo aquilo que diz a população, que não houve crime nenhum. Não deveria existir pena. Ninguém aqui está falando de uma pena menor, não. O que a Débora já sofreu já foi muito mais. A gente não vai ter nunca como ressarcir essa mulher, essa que é a realidade, que deve voltar para a cadeia, talvez aí na véspera do Dia das Mães. Então, é um absurdo o que aconteceu no nosso país. Agora, eu queria só fazer aqui uma reflexão. Quem é o Hugo Motta, né? A gente está vendo aí o pai dele sendo investigado num esquema que envolve emendas, inclusive emendas destinadas pelo próprio Hugo Motta, esquemas de licitações fraudadas, mas não é só isso, gente, a lista aqui é extensa. Quem é a mãe de Hugo Motta? Ilana Motta, presa preventivamente em 2016 por um escândalo em locação de veículos. Quem é a avó de Hugo Motta? Francisca Motta, ex-prefeita de Patos, também afastada em 2016 durante essa investigação. Quem é o padrasto de Hugo Motta? Ex-prefeito de São José de Espinharas, preso preventivamente em 2016 por uma fraude em licitação. A gente não pode dizer que não sabia, Ana. Eu acho que essa é a grande realidade, né? Quando ele foi escolhido para ser o presidente da Câmara, eu acho que está aí muito claro, né? Infelizmente, está sim sendo chantageado pelo Supremo, ao que tudo mostra, mas infelizmente a gente não pode dizer que não sabia. Augusto, eu quero te ouvir. A Marina e o Silvio já comentaram essa entrevista que o Barroso concedeu esse final de semana para o Globo. Nós vamos destacar um trecho, mas antes deixa eu só trazer, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo e convocou um ato pró-anistia dos envolvidos do 8 de janeiro, agora em Brasília. Uma manifestação pacífica marcada para ocorrer na quarta-feira, dia 7 de maio, a partir das 4 horas da tarde. Manifestação pacífica em Brasília pró-anistia. Compareça. O povo brasileiro está tomando a consciência da maldade que está sendo praticada. Vamos todos a Brasília, quarta-feira, 7 de maio, a partir das 16 horas, na Torre de Televisão de Brasília, caminhada até o Congresso Nacional, manifestação pacífica em favor da anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmascarou a perversa e injusta condenação a Débora do Batom. Augusto. Olha, algumas observações. Né? Insistir em que se tratava de um golpe já deu, né? Já deu, porque isso aí, se algum especialista em golpes vier estudar esse caso brasileiro, ele vai achar que realmente o Brasil, mais que um país que não é para principiantes, o país está enlouquecendo. O país está enlouquecendo. Eu repito as perguntas. O golpe começou, na prática, segundo esses malucos aí que continuam defendendo essa tese, no dia 8. O que seria feito dia 9, se não fossem presos os caras? O que eles iam fazer? Golpe sem apoio militar, escreva, o pessoal do Supremo, escreva 10 vezes do quadro negro. Não existe golpe de Estado sem apoio militar, ponto. Agora pegam aí e inventam os kid pretos. Então esse negócio é tão maluco quanto da Guerra das Malvinas, que eles pegavam soldados ingleses que vinham da África, atacavam por trás dos argentinos, enquanto você podia. Bastava olhar a armada inglesa. Na nau Capitânia vinha o príncipe. Você acha que a rainha vai mandar o príncipe morrer na Argentina? Ele lá. E os argentinos, com as suas peculiaridades, confundem coragem com crueldade. Eles puseram para defender o ponto mais avançado da Argentina, na Guerra das Falklands, né, que é o nome certo da ilha aí. Malvinas só os argentinos diziam. Puseram o maior torturador, Anjo Loiro, como chefe da defesa da primeira ilha. Ele se rendeu.
Claro, ele era valente na tortura. Não tinha adversário, então tá certo. Tem um jornalista que diz o seguinte, o general Galtieri, que era era o presidente da Argentina, ditador, ele era parecido com aquele ator George C. Scott, acho, que fez o papel do General Patton naquele filme. Ele era parecido com o ator. E esse meu amigo disse o seguinte, ele bebia bem, bebia mesmo, todo fim de tarde. Bebeu demais, confundiu o ator com a personalidade, achou que era o Patton e mandou vir. O que aconteceu? Aconteceu que os argentinos morriam de frio, não tinha meia para isso, e pá. Como explicar o golpe, então, a partir do dia... O general Galtieri declarou guerra, deu no que deu. Aí tá, está dado o golpe, não queremos mais o Lula. O que ia acontecer? Quem ia levar o comunicado ou redigi-lo? O comunicado, que é fundamental num golpe, para a Rede Globo, olha isso aqui, mudou o regime. Tinha isso aí, um golpe, como é que chama? Minuta. Nunca vi isso aí, que tem alguém que é responsável pela ata. Aí botam entre os conspiradores um sujeito que está preso por uma viagem que não fez, que é o Felipe Martins. E eu volto a esse negócio de Kid Preto. Que negócio é esse? Nunca vi. Eu já vi soldado de todo tipo aí. E esses são os caras-chave. E vamos dar o golpe. O golpe é coisa séria. Não é para ser tratado aí por malandros, farsantes como esses. Golpe foi o que aconteceu em 68. 68, golpe claro. A linha dura deu um golpe, endureceu. As coisas, não por acaso, 13 de dezembro de 68, que é o dia do nascimento do AI-5, nasceu Alexandre de Moraes. Data é destino. Pode ser. Também. Então, me cansa isso aqui. Eu cheguei à seguinte conclusão, para ser breve. É que eu estava com saudade de vocês, estou falando muito. E a gente está com saudade de ouvir. Olha só, eu não acredito mais no Congresso, porque o Congresso, faltam os estadistas e grandes políticos que já tivemos. Já tivemos. O Fernando Henrique, quando era ministro do Itamar, falava, eu tenho saudade do Congresso, do Senado, porque no Senado eu conversava com o Darcy Ribeiro, com o Afonso Arinos, com o Roberto Campos, e eles têm ideias. Agora vai conversar com o Alcolumbre sobre o Amapá. Eu não tenho nada para falar com o Alcolumbre. O Alcolumbre é um cara que segurou a votação a sabatina de um ministro, ele segurou por meses, é um maluco. É um maluco. Isso mostra o que é o Congresso hoje. Faltam ao Brasil políticos capazes de negociar um acordo decente para a única saída possível, que é a anistia. O Supremo, se esperar demais, vai ser o principal interessado em votar anistia, para que os seus crimes não sejam julgados e punidos, para que eles também escapem dessa. Porque basta pegar o que houve de abuso do poder, que dá cadeia para meio mundo. É que o Supremo hoje só sabe prender. Então eu me dirijo diretamente a quem nos acompanha e ao povo. Depende de vocês, da pressão que for feita nas ruas, o comportamento do Congresso. Do jeito que as coisas vão, eles querem se acertar. Eles perderam o instinto de sobrevivência. Porque quem não percebe, quem desdenha da principal palavra de ordem do brasileiro, que é a anistia, já perdeu o instinto de sobrevivência porque não está sabendo que vai morrer nas urnas de 2026. Nesse ponto, só trazer um ilustrador.